Olá, estamos aqui para mais uma conversa sobre espiritualidade e autoconhecimento. Meu nome é Dani Lobo, eu faço essa live ao vivo aqui no Instagram toda terça-feira, 19 horas. E depois o vídeo fica disponível no YouTube, no meu canal Dani Lobo. Amanda, seja bem-vinda. Quem quiser não puder assistir ao vivo, pode ver aqui pelo IGTV ou pode ir direto no meu canal do YouTube, que tem esse vídeo e muitos outros vídeos interessantes, tem muito assunto bacana, tem muita coisa bacana lá. Mariana, seja bem-vinda também, querida. Minhas queridas, hoje a gente vai falar de um assunto interessante, né, que é resgate kármico. E isso é uma coisa que a gente precisa entender melhor, porque muitas vezes é uma coisa que a gente ainda não entende bem. Tem uma ideia do que é, mas a gente ainda se atrapalha um pouco, né? A Luciana também, seja bem-vinda. Vamos dar só mais um segundinho, gente. O pessoal tá entrando, né? Que leva uns minutinhos para avisar a todos que a gente está aí. E a gente já vai dar início ao nosso papo de hoje, que vai ser realmente um assunto muito interessante, muito importante, que a gente precisa entender melhor para entender o que se passa conosco, para que a gente possa lidar com isso da melhor forma possível e aproveitar essa oportunidade da melhor forma que a gente puder. Então vamos lá, porque o tempo aqui está correndo no Instagram também e a gente tem que aproveitar o nosso tempo ao máximo. Então vamos lá, para a gente entender o que é resgate kármico, primeiro a gente tem que entender o que é karma, tá? Karma é uma palavra em sânscrito, que é indiano antigo. Karma significa ajuste. Eu acho que o ponto inicial do nosso papo de hoje é a gente entender que karma não é sinônimo de castigo, porque a gente fala muito de karma como se karma fosse um sinônimo de castigo, e não é. A gente fala assim, aquela tal pessoa é meu karma, então eu tenho que aguentar aquilo na minha vida, porque o karma da minha vida é o trabalho, são os chefes difíceis, ou o karma da minha vida é que eu não consigo ter uma relação amorosa estável. A palavra karma se tornou uma palavra muito popular, muito mal compreendida, e que a gente faz essa associação equivocada, como se karma fosse um castigo, uma punição, algo que a gente tivesse que viver, algo que a gente tivesse que estar lá sofrendo, né? E na verdade não é nada disso. Vamos primeiro quebrar essa falsa imagem do karma, né? Vamos entender que Aline, seja bem-vinda, que bom que você entrou, que prazer que você está aqui. Vamos entender que karma significa ajuste, né? Karma é um ajuste. Então, o que isso significa? Que nós, na nossa caminhada evolutiva, na nossa caminhada espiritual, a gente, para poder crescer, evoluir, amadurecer, a gente passa por muitas vidas. E nós vivemos num universo, né? Num mundo em que o Criador de tudo que existe, que é Deus, criou as suas leis e Ele nos ama infinitamente. Essas leis são todas para o nosso bem, mas todos nós estamos subordinados a essas leis e tudo que acontece para nós, até mesmo a misericórdia divina, está dentro da lei. E tem duas leis muito importantes para a gente poder entender o conceito de karma. Essas leis são a lei da causa e efeito, que significa toda ação gera uma reação. Então significa o quê? O que eu faço vai gerar uma consequência, independente do tipo de coisa que eu faço. Então, se eu faço uma coisa boa, isso vai gerar uma consequência boa. Se eu faço algo positivo, isso vai gerar uma consequência positiva. Se eu fizer algo ruim, isso vai gerar uma consequência ruim. Se eu fizer uma coisa negativa, isso vai gerar uma consequência negativa. E a lei da causa e efeito, o universo, ele está sempre em equilíbrio. O universo está sempre equilibrado. Então, quando a gente faz alguma coisa negativa que pode puxar a balança para baixo,
a reação vai ajustá-lo novamente. Então, a questão da causa e efeito, da ação-reação, é para manter o universo em equilíbrio. Então, basicamente, para a gente entender isso, a gente precisa entender que nós vivenciamos e vivemos, muitas vezes, os efeitos, sempre são os efeitos dos nossos atos. O que a gente, às vezes, tem dificuldade em entender é porque, poxa, mas eu sou uma pessoa boa, eu só faço bem, eu trato todo mundo bem, eu nunca tive problema com ninguém e eu tenho que encarar uma série de coisas que acontecem na minha vida porque eu não fiz nada de errado. Talvez não tenha feito agora, mas pode ter feito antes, porque o ajuste, esse ajuste, não obrigatoriamente ele vem imediatamente. Na maioria das vezes é quase imediato, mas às vezes a gente precisa vir mais de uma vez para ajustar. Então, karma é um ajuste. Ajustar algo criado por nós. Porque para que a lei da causa e efeito possa existir, que é ação e reação, é preciso a gente entender uma outra lei, que é a lei de livre-arbítrio. Significa o quê? Eu tenho direito de escolha. Nada que acontece na minha vida é imposto, é tudo escolhido. Até aquela frase famosa, né? Que a gente, eu não pedi para nascer. Não, pediu sim. Pediu, implorou, ajoelhou, falou, Deus, por favor, me dá essa oportunidade, deixa eu ir lá embaixo, que eu tenho umas coisas para ajustar. Então, nós pedimos para nascer. A gente só não se lembra que a gente pediu, mas a gente pediu. E a gente pediu tudo isso por quê? Porque essas leis universais estão inseridas dentro da gente, na nossa consciência. Então, tudo está registrado dentro de nós. Então, não existe castigo. Deus não nos castiga. Quem castiga a gente é a gente mesmo. Porque Deus não quer isso. Então, o karma é um ajuste. Então, o que a gente fala? Os orientais costumam dizer que a pessoa está na roda do karma. Eu estou ainda naquela fase em que eu venho para a Terra, encarno, faço um monte de besteira, crio vários nozinhos. E esses nozinhos todos ficam registrados e eu preciso desfazê-los para poder me libertar dessa roda. Então, na verdade, a gente continua nascendo no plano físico para que a gente tenha a oportunidade de desfazer os nós que nós mesmos criamos anteriormente. Mas é importante entender que é uma oportunidade. O karma, na verdade, o ajuste é uma oportunidade. Uma oportunidade de desfazer um nó que você criou em algum momento. E como, graças a Deus, todos nós estamos fadados a evoluir, todos nós estamos evoluindo, a gente já está um pouco melhor agora. A gente não comete os mesmos erros do passado. Só que a gente traz, vamos imaginar assim para ficar mais fácil, a gente não lembra das nossas vidas anteriores, mas nós trazemos uma mochila nas costas com todas as informações daquilo que a gente já viveu, inclusive os nós que a gente deu no passado. Os nós que nós criamos no passado, a gente não lembra, mas eles estão conosco. Então, muitas vezes, não dá tempo naquela vida de desfazer aquele nó, a gente tem uma nova oportunidade para desfazê-lo. Desfazer o nó é o que a gente chama de resgate kármico. É o que a gente chama, dentro da terapia holística, do espiritualismo, do esoterismo, de resgatar. No meu dia a dia, essa palavra resgatar é uma palavra normal, comum, eu uso isso o tempo todo, mas é importante explicar. Resgatar, estou resgatando. Eu estou naquela situação que eu estou resgatando. Então, o que é resgatar? Resgatar é quando a gente tem uma oportunidade de desfazer um nó que a gente mesmo criou e que pesa na nossa consciência, mesmo que a gente não lembre. Deu para entender isso, queridos? Eu espero que eu tô sendo clara, tá dando para entender. Eu quero compartilhar isso com vocês porque essa é a minha especialidade. É uma coisa que eu amo, que pela minha própria vivência pessoal, né, do meu passado, das minhas vidas passadas. Eu sou um espírito, uma pessoa que vim com muitos nós para serem desfeitos.
E estou tendo essa oportunidade de desfazer esses nós. E vocês sabem, quem já leu meu livro conhece a minha história, né? Eu tenho meu livro Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma sacerdotisa do mar, e Lemúria, Terra da Luz, acessando os registros acásticos. E nesses 2 livros eu conto as coisas que eu fiz no passado, das minhas vidas passadas e os nós que eu criei. Para vocês terem uma ideia, os nós que eu criei na Atlântida, há 12 mil anos atrás, eu estou resgatando agora. Ah, mas por que você está resgatando só agora? Porque talvez antes eu não tive amadurecimento para isso, agora eu estou pronta. Então, a gente não tem que, por acaso, quer dizer, aconteceu comigo de eu ter essas lembranças, eu tenho essa sensitividade, mas isso é um assunto que me fascina, que é o estudo da alma. A alma, para mim, é uma coisa muito importante, eu trabalho com muito amor, e além de eu tenho essa sensitividade que me permite ter acesso a essas informações devido à minha bagagem, porque a nossa bagagem espiritual não é feita só de nós, é feita de acertos, e os orientais chamam esses acertos de Dharma, que nós poderíamos chamar aqui no Ocidente de merecimento. Então a gente traz os ajustes para resolver e a gente traz o nosso Dharma, que são as coisas boas que a gente traz conosco, que a gente já aprendeu, os talentos que a gente adquiriu e todas essas coisas. Então, quer dizer, eu trago no meu Dharma um pouco desse conhecimento, mas eu sou uma pessoa que estudo e pesquiso muito sobre isso. Eu acho que por mais que você tenha uma habilidade, uma coisa que venha de dentro de você, se você não estudar, se você não procurar entender, não adianta. A gente tem que juntar o que a gente sente com o estudo, não é verdade? Então, o que eu posso dizer para vocês da minha experiência pessoal trabalhando com a alma humana, trabalhando com a sintonização da alma, que é um trabalho que eu faço há mais de 15 anos, que eu entro em contato com a alma dos meus clientes para conversar, que na verdade eu sou apenas um instrumento para isso, porque todos nós aqui somos apenas instrumentos, a gente não faz nada, a gente não é dono de nada, eu não resolvo nada para ninguém, não curo ninguém. As pessoas se curam porque estão prontas, as suas almas estão prontas, mas eu agradeço ao Criador me dar a oportunidade de ser um instrumento e poder participar de alguma forma desse processo individual daqueles que buscam o meu trabalho. Eu fico muito feliz com isso, mas eu posso compartilhar com vocês uma coisa. Todos nós, sem exceção, trazemos uma bagagem que a gente não lembra, pelo menos a maior parte dela, e todos nós trazemos. Esses nós geram uma culpa. Essa culpa fica lá dentro da nossa consciência. E aí, muitas coisas que a gente não vive legal agora é porque a gente traz essas culpas dentro da gente. E essa culpa impede a gente de fazer movimentos positivos para nós mesmos, porque no fundo, inconscientemente, a gente não se sente merecedor. Então é preciso dissolver os nós, se auto-perdoar, dissolver essas culpas para que a gente possa resgatar. Porque desatar o nó, gente, não é sinônimo de sofrimento. O sofrimento, ele atrapalha o resgate kármico. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje, quem estiver assistindo esse vídeo, seja no Instagram, no YouTube, não importa. Eu quero que você saia daqui hoje, você parou para assistir esse vídeo, porque isso é importante para você, entendendo que karma não é castigo. Então, o nó só desata quando a gente consegue construir o amor naquele ponto. Se não tem amor, não tem resgate. Se não tem alegria, não tem resgate. Se não tem felicidade, não tem resgate. Então, vamos dar um exemplo prático. Às vezes a pessoa fala assim, eu tô casada com esse homem, sei lá, há 20 anos, é um casamento aos trancos e barrancos, eu não sou feliz, ele não é feliz, mas ele é meu karma, por algum motivo, pelo nosso karma, a gente tem que estar junto. Não tem que, gente. E outra coisa importantíssima sobre karma e resgate kármico para a gente entender. Resgatar karmicamente, quer dizer, se ajustar a algo que a gente desajustou no passado, não significa que o outro esteja pronto para resgatar com você. Mas você pode resgatar. Tipo, por exemplo, é como um casal que diz assim, eu faço de tudo para resgatar.
ele não faz. Então, ele desce ladeira abaixo e eu vou ser arrastada junto? Seria injusto, não é verdade? Aí o Criador é sempre justo. Ele não é injusto conosco. Então, tem esse entendimento que o seu resgate kármico é pessoal e individual. O outro pode estar tendo a mesma oportunidade que você. E ele tem o direito de querer resgatar ou não. E você não pode fazer nada contra isso. Mas se você fizer a sua parte, se você perdoar, se você aprender a amar, se você ajudar aquela pessoa, fizer a sua parte, já está resgatado a sua parte. Você não vai ter que nascer com ele mais 30 vezes e nem tem que viver essa encarnação espetacular nesse momento incrível do planeta, desperdiçar a sua vida convivendo com alguém que você não está feliz. Às vezes não sempre, né? Às vezes a gente tem a oportunidade de se reunir com os nós do passado, com as desavenças do passado, que pode vir como um pai, como um filho, como um marido, como um chefe, como um amigo, como uma amiga, uma prima, uma sobrinha, não importa, né? O Criador, o universo nos reúne. E ele te dá a chance ali de você ter aquele resgate. E aí, se você aproveitar a sua parte, você vai resgatar. Se você não, e se o outro não quiser? O outro vai ter as outras oportunidades dele em outro momento, mas você não estará mais presa a ele nesse sentido. Porque você vai ter feito a sua parte. Às vezes, a gente está resgatando karmicamente o tempo todo na nossa vida. E tem uma outra coisa muito bacana, não obrigatoriamente eu tenha criado um nó numa vida passada com a pessoa X, não significa que tem que ser com a pessoa X que eu vou resgatar. Vocês querem ver um exemplo, que para mim é um exemplo muito claro dessa forma holística de enxergar? A gente tem que colocar os óculos da espiritualidade e ver com outros olhos. Eu tenho certeza. Vocês já viram, passa muito no Discovery, esses santuários no mundo inteiro, santuários de animais selvagens, elefantes, tigres, rinoceronte, né? Às vezes os abrigos de animais muito grandes, né? Cachorro, gato, tem tudo. Eu tenho certeza que as pessoas hoje que dedicam suas vidas com todo o seu amor e o seu carinho a esses animais, a esses santuários, que constroem esses santuários, que vestem essa camisa, com certeza foram os caçadores do passado. Olha que bacana. E se você perguntar para qualquer uma delas se elas gostariam de estar fazendo outra coisa na vida, elas vão dizer que não. Porque elas amam o que elas fazem, que é estar perto dos animais. Porque o resgate precisa ter amor. Vamos entender isso? Precisa ser prazeroso, precisa ter alegria, a gente precisa sentir felicidade. Eu estou vivendo o meu resgate. Eu estou resgatando nessa vida meu passado de 12.500 anos atrás. O nó que eu fiz há 12.500 anos atrás, que se vocês lerem o livro da Atlântida que eu escrevi, vocês vão conhecer a minha história, que eu contei tudo ali, eu abri meu coração. Eu falei todas as minhas lembranças, todos os meus erros, todas as minhas fraquezas, tudo que eu passei naquela época eu estou resgatando hoje. Então eu tenho uma mega afinidade com o mar, e se alguém perguntar para mim, você gostaria de estar fazendo outra coisa? Não. Eu amo o que eu faço, é por isso que eu estou resgatando. Porque se fosse uma obrigação, ai meu Deus, tenho que trabalhar com isso, tenho que trabalhar com cristal, eu tenho que trabalhar com a sintonização, com tarô, nossa, não seria resgate. O resgate não pode ser imposto. O resgate é amor, gente. Sem amor não tem resgate. Então, se às vezes você está resgatando uma relação pessoal, uma relação familiar, se você está com aquela pessoa, convivendo com ela todos os dias, aos trancos e barrancos, você não está resgatando. Agora, mas eu não posso obrigar. Não pode obrigar ela, mas você pode aceitar ela como ela é. Porque lembrem uma outra coisa importante. Nós não precisamos ter afinidade para amar. A gente pode amar uma pessoa e ela ser de outra frequência vibratória ou estar em outro momento.
Isso é uma coisa importante, que a pessoa não precisa entender você, ela não precisa ser igual a você, ela não precisa pensar como você para amar você, e nem vice-versa. Então, muitas vezes a gente tem as oportunidades de resgate kármico e a gente não aproveita porque a gente quer que o outro entenda a gente e pense igual a gente. E quando a gente tenta fazer isso, a gente não está resgatando, a gente está batendo de frente. E tem um outro fator muito interessante. Não vamos confundir resgate kármico com com os padrões que a gente traz do passado. Porque nós trazemos em nós, na nossa bagagem que a gente não lembra, determinadas formas de agir que são padrões mentais, são memórias arquivadas dentro de nós. E normalmente quando a gente vem para um resgate, a gente vai ser confrontado com aquilo que fez a gente escorregar no passado. Então vamos criar uma história fictícia para entender. Então vamos supor, vamos usar a minha história. Né? Vou falar de mim porque eu me sinto mais confortável falando de mim do que falar de uma terceira pessoa, que eu não acho legal. Então vamos usar a minha própria história. Eu falei lá na Atlântida, tive uma série de erros, uma série de fraquezas, de medos, de questões de imaturidade espiritual e assumi um compromisso importante e deixei todo mundo na mão. Tá? Quem quiser saber mais, lê o livro que eu não vou estragar a história. E de repente eu estou tendo a oportunidade de resgatar agora. O que isso significa? Pessoas com que eu convivi lá chegam até a mim, são meus clientes, meus alunos, porque o meu trabalho está muito mesclado na minha vida pessoal, então o meu trabalho é mais do que um trabalho para mim, é um grande amor na minha vida, então veio muita coisa assim. Então às vezes eu tenho a oportunidade de alguém que através do meu trabalho chega, que eu posso ajudar, ou de uma live, de uma pessoa que eu conheço, né, online, e aí eu ajudo, falo uma coisa, provavelmente essa pessoa estava lá. Eu não deixei ela na mão no passado, então de repente agora eu estou tendo a oportunidade de estender a mão para ela e ajudar ela num momento importante para ela. E depois ela segue o caminho dela. A gente se reencontrou, resgatou e a caminhada continua. Criamos um laço de amor, não tem mais nó. Só que isso acontece com a gente o tempo todo sem a gente perceber. Às vezes a gente não sabe, olha, eu te conheço da minha vida passada. Mas você nunca ajudou um colega, um amigo? Às vezes não tem aquele amigo que fala assim, poxa, perdi meu emprego, não sei o que eu faço. Aí você tem um conhecido que está precisando de alguém e você fala, olha, eu tenho uma pessoa para te indicar, uma pessoa bacana, trabalha super bem. Aí você fala com aquela pessoa, indica, isso é um resgate. Quem não garante a você que numa vida passada você prejudicou o trabalho daquela pessoa e criou um nó? E na vida atual, que você não lembra de nada disso, você tem aquela afinidade com aquela pessoa, sente um carinho especial para aquela pessoa, e quando você vê uma oportunidade de indicar ela para um trabalho, você vai lá e indica, desatou. E quando você indica de todo o seu coração, porque você quer. Então vamos também trabalhar na nossa cabeça. E se essa pessoa, vamos usar esse exemplo fictício, essa pessoa que você indicou para o trabalho, a pessoa acabou faltando, atrasando e perdeu o emprego de novo. Ela teve a chance dela. Isso é o aprendizado pessoal dela. Você não é responsável por ela. Você fez a sua parte naquilo que te competia naquele momento. Tá dando para entender isso? Às vezes meus comentários travam aqui um pouco e eu fico sem conseguir ler. Ah, tá. Vai ter um terceiro livro. Não, vai ter. Já vou começar a escrever, já tá vindo. Vai. Paty, eu também. Então, quer dizer, a gente vai, então a vida coloca as situações e praticamente todas as situações da nossa vida, elas são uma oportunidade de resgate. Mas lembrem o seguinte, você não está preso àquela pessoa. Até mesmo porque não é obrigatório que para que você resgate um nó kármico do passado, que você tenha que encontrar exatamente com aquela pessoa. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor, estou falando agora, não estou falando nenhuma história real. Estou criando um personagem. Vamos supor que tem uma pessoa
e que essa pessoa viveu na Roma Antiga e que mandou massacrar um monte de cristãos lá no Coliseu. Foi um daqueles tribunos romanos, era general, alguma coisa, soldado, sei que matou um monte. Estou dando um exemplo. Ele precisa encontrar exatamente com aquelas outras pessoas hoje para resgatar? Não. Ele pode ser uma pessoa que, por exemplo, vai ser um médico nessa vida. Vai abraçar a medicina e, através do trabalho dele, vai ajudar a salvar centenas de pessoas. Pode ser um médico que é, sei lá, imagina, vamos imaginar aqui, quem o cientista, o médico que descobriu, agora esqueci o nome, a penicilina, né? E a descoberta da penicilina salvou vidas e vidas e vidas. Sabemos lá qual é o passado que ele traz e a descoberta da penicilina, como beneficiou a centenas, milhares de pessoas. Não pode ter sido um grande resgate kármico? Uma grande oportunidade de consertar algo do passado? Então isso é muito bacana. Então, o que a gente tem que pensar para resgatar bem? O resgate só depende de mim. O resgate não depende daquele que está perto de mim. E se ele não quiser resgatar? Tudo bem, eu vou amá-lo do mesmo jeito e vou respeitar o tempo dele. Não significa que eu tenho que ser saco de pancada. Não é verdade? Seja familiar, seja amigo, seja parente, e não espere da pessoa que a pessoa tenha que te entender. A pessoa não tem que te entender. Ela pode não estar pronta. A gente tem que aceitar quando o outro não está pronto para entender a gente. Eu sou Flamengo, você é tricolor, eu quero te convencer que o Flamengo é melhor. Eu não tenho que fazer isso. Eu gosto do Flamengo, você gosta do Fluminense. Se a gente conseguir conviver bem, ótimo. Se não der para conviver porque são dois times diferentes, então, amigo, segue o teu caminho que eu vou seguir o meu e vai ter outras oportunidades que eu vou desatar aquele nó. A Aline está perguntando, como a gente sabe que errou? Todos nós erramos, Aline. Porque se a gente não tivesse errado, a gente não estava precisando voltar nessa vida física para resolver as coisas. Se nós estamos aqui, é porque com certeza nós ainda temos ajustes para realizar. Porque a gente não vai ficar indo para o mundo espiritual e nascendo no plano material para sempre. Isso é temporário, é até a gente resolver esses nós. Quando todos os nós estiverem desatados, quando eu não fabricar mais nós, eu quitei essa etapa e vou continuar evoluindo luz até um dia que eu vou virar purpurina. Eu sempre, meus alunos de reiki sabem disso, eu brinco sempre com isso. Gente, não dá para sair aqui desse mundo e virar purpurina, virar pura luz do universo. A gente vai para uma vida muito parecida com essa, um pouco mais leve. Mas precisamos saber que todos nós que estamos aqui no plano físico, nós cometemos erros no passado, senão a gente não precisava estar voltando. Mas isso não é um castigo, é um presente. Porque Deus está nos dando a oportunidade da gente voltar e fazer certo o que a gente antes falhou. Como é que eu vou saber se eu vou fazer certo? É uma dica muito simples, gente. Seja amoroso, perdoe e faça algo por alguém que não seja você. Seja quem for. Se você vê alguém passando na rua, de repente está com fome e você dá um prato de comida, você já está resgatando. Você dá um copo de água para você põe um potinho de água para um animal que está com sede, você está resgatando. Você trata bem o seu vizinho, você está resgatando. Se alguém que está perto de você, você tem sua vizinha, passou mal, deixa eu ir com ela no hospital para ela não ir sozinha, você está resgatando. Porque a gente não precisa obrigatoriamente resgatar com a mesma pessoa com quem a gente errou. Então o trabalho é nosso. E a gente entender também que as adversidades que a gente encontra na vida, as dificuldades, são frutos dos nós do passado. Por isso que quem assistiu a minha live da semana passada, o Amanhecer da Nova Era, quem não assistiu, eu recomendo assistir, porque eu falei coisas lá muito importantes, está no YouTube, tá? Quem quiser se cadastra no canal do YouTube, vai sempre receber os vídeos novos. E essa live de hoje tem tudo a ver com isso. E uma coisa que eu recomendo a todos vocês, do fundo do meu coração,
que eu considero uma das principais formas de resgate, e eu vejo no meu trabalho como esse efeito gera na alma da gente. Busquem um trabalho voluntário. Exatamente, as atitudes são essenciais. Como a gente lida com a vida, mas o trabalho voluntário, a alma se sente resgatando muito velozmente. Então ele faz uma transformação dentro da gente, que quando a gente faz um trabalho voluntário que a gente acha que a gente está saindo para ajudar alguém, no fundo a gente está recebendo muito mais do que está dando. Nada, na minha opinião, substitui a força de um trabalho voluntário, de fazer o bem ao próximo. Olha, se você tiver com depressão, ansiosa, com síndrome do pânico, pode ser o problema que for, busque o trabalho voluntário que tudo vai melhorar. Se você não precisa correr, você fala, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso. Não precisa dar o dinheiro, dá a sua boa vontade. Vocês sabem que tem aquele trabalho voluntário? Uma vez eu conheci uma moça que ela já fez aquele trabalho de atender o telefone para as pessoas que estão do CVV, Centro de Valorização da Vida, né? E o trabalho voluntário é você atender a ligação e ouvir as pessoas que estão passando por um momento muito difícil, estão pensando até em morrer, que ligam para lá e a pessoa conversa até a pessoa melhorar. Então, quer dizer, o trabalho voluntário, não obrigatoriamente, você tem que dar dinheiro. Você pode não ter o dinheiro. Quem tem o dinheiro, dá o dinheiro. Mas se você não tem o dinheiro, não tem problema. Você pode dar sua boa vontade. Você pode ir lá varrer, você pode ir lá conversar com os idosos. Você pode ir ver um orfanato, você pode ajudar um morador de rua, você pode fazer uma visita no hospital e uma oração para aquela pessoa que não tem, você pode doar um pouco, eu sei fazer crochê muito bem, deixa eu ensinar o crochê aqui no asilo para as velhinhas, deixa eu pinto, eu dou aula, eu sou professora, não importa, gente, eu dou aula de dança, eu vou lá dançar, eu gosto de dançar, eu toco um instrumento musical, deixa eu ir lá, vou lá no hospital, vou lá no asilo, vou lá dançar. Não importa, existem uma infinidade de formas que a gente pode praticar o bem de forma generosa. E isso é maravilhoso, porque se vocês soubessem o efeito que isso faz para uma alma, para todos nós, tá? Não é dizer que o trabalho voluntário faz bem para A, B ou C, não. Ele faz bem para todo mundo. Aí você fala, poxa, mas eu faço muita coisa, eu não tenho tempo, não dá. Não precisa ser todo dia, vai uma vez na semana, em 15, uma vez no mês, mas vai. O tempo que às vezes você fica vendo a televisão, larga a televisão e vai fazer alguma coisa por alguém que não seja você. Algo que você não vai ter nenhum benefício. A palavra ajuda muito. Às vezes você tem uma pessoa que está muito sozinha. Vou lá fazer uma visita. Quer dizer, agora na pandemia tudo bem, a gente tem o Zoom, a gente tem, né, a internet, mas vou pegar um telefone. Olá, minha amiga, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Como é que você está se sentindo? As pessoas estão precisando muito conversar, né? Então, tudo isso, gente, é resgate. E o que quer que sejam os seus nós. De onde quer que esses nós venham, fazer o bem, estar num trabalho voluntário vai desatar todos eles. Você não precisa obrigatoriamente lembrar exatamente o que você está desatando. Embora nós estamos vivendo um momento do planeta em que essa oportunidade está aí, para a gente lembrar de tudo. E o próprio trabalho voluntário, ele abre uma porta de um merecimento que você até passa a ter acesso ao que você está resgatando. E só funciona também, gente, esse trabalho voluntário feito com muito carinho e amor. Não dá para ir na obrigação. Você tem que ir de coração aberto. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Façam essa experiência. Busquem na sua cidade, perto da sua casa. Entra na internet, existe tanta coisa bacana que a gente pode fazer. Vocês vão ver que isso vai preencher a vida de vocês de um jeito, vai trazer um tipo de felicidade, de alegria que você nunca sentiu antes, porque vem da alma. Então, vamos ter isso, a gente ter isso em mente,
que resgatar karmicamente não significa que precisa ser com a mesma pessoa. E vamos supor que você reencontra uma pessoa na sua vida, que aquela pessoa, você, a partir do primeiro momento que você olhou para a pessoa, que você se apaixonou por ela, você sabe que não é a primeira vez que você está vendo. Isso acontece? Acontece muito, tá? E aí você tem um relacionamento, vira seu namorado, de repente o namoro não tá indo bem, ou a pessoa é possessiva, ou é difícil, ou tá te fazendo sofrer. Preciso ficar com ela só porque ela fez parte do meu passado? Não. O cosmos pode ter reunido vocês com a chance de vocês se ajustarem. Você pode estar dando o seu melhor e se ajustar quando você tem toda a paciência do mundo, quando você ajuda, quando você dá força, quando às vezes até você banca financeiramente, na verdade às vezes o outro está passando um momento difícil, olha, vem cá que eu vou te ajudar, não se preocupe, eu te empresto esse dinheiro, eu te faço isso, ou eu te dou apoio moral, eu estou com você, e você vê aquela outra pessoa naquele mesmo padrão antigo, naquela mesma coisa que não muda nunca, e você respira fundo e fala assim, ah, meu Deus, isso não muda. Então, será que é meu resgate é ficar com ele para sempre? Nessas condições, eu estou cansada. Não, não é. Você fez a sua parte, você abriu o seu coração, você deu toda a ajuda que você podia, você já resgatou. Você não é obrigada, porque resgate kármico não é sofrimento. Resgate kármico não é castigo. Resgate kármico é alegria. Para o resgate acontecer, para o nó desatar, você tem que estar muito feliz com o que você está fazendo. Tem que ser muito alegre. E se você vive uma situação dessa, como eu estou falando, e você já fez tudo, fique feliz no seu coração que você pode dizer, eu tentei de tudo. Eu tentei tudo, eu fiz o que eu podia e o que eu não podia. Eu dei todo o meu amor, o meu carinho, as minhas energias, o meu dinheiro, o que for. Então, meu amigo, minha amiga, se você fez isso, você já resgatou, tá na hora de se desligar e de seguir em frente e dar a chance a essa outra pessoa de ter outros aprendizados até o momento que ela estiver pronta para resgatar, e ela vai ter as oportunidades dela para resgatar. Porque nós não somos responsáveis pelo resgate kármico de ninguém. Por mais que a gente ame, por mais que seja mãe, pai, filho, irmão, primo, neto, avó, avô, nós só somos responsáveis pelo nosso próprio resgate. Nós não podemos resgatar pelo outro, porque quando a gente invade a vida do outro, acontece uma coisa muito perigosa que a gente chama de invasão de livre-arbítrio. Você está entrando no terreno do outro, na vida dele, você está vivendo a vida dele. Isso não é ajuda e não é caridade, tá? Apoio, suporte é caridade, é ajuda, é resgate, com alegria. Quando você vive a vida do outro, você está impedindo ele de ter os aprendizados dele. Aí você gera um desequilíbrio energético que o universo vai ter que se ajustar novamente pela lei da ação e reação, e você vai acabar assumindo as consequências que seriam dele e passam para você. Porque você está invadindo o espaço do outro. Então, por mais que a gente ame, por mais que a gente queira bem, a gente tem que respeitar o espaço do outro. A gente vai, então vai significa que eu vou virar as costas? Não é virar as costas. Mas você não vai viver a vida do outro. Vamos supor, você indicou lá a entrevista de emprego. Se ele não foi porque dormiu demais, porque não quis ir, você não é responsável por isso. Deixa ele vai aprender de outra forma. A gente tem que entender, sim, que a gente só pode fazer a nossa parte. Francisco de Assis tem uma frase que diz assim, querer fazer tudo é egoísmo, faça apenas a sua parte. A gente não tem como salvar o mundo, fazer tudo pelo mundo. A gente só pode fazer a nossa parte. Eu tenho uma prática há anos da minha vida, muito antes de eu até lembrar da minha vida da Atlântida, da minha lembrança de sacerdotisa do mar e tudo. Eu sempre amei o mar desde que eu nasci. Isso está na minha bagagem espiritual, essa ligação com o mar.
Então a praia e o mar é muito importante para mim, é uma necessidade, é mais do que um lazer, é uma necessidade. Quando eu vou à praia, eu cato o lixo que eu encontro no mar, sempre catei. Mas, gente, tem dias que não é pouco lixo, não. Eu já tirei 10 sacolas de supermercado de dentro do mar. Eu já tirei até uma janela de madeira, para ser sincera, uma vez, que a correnteza traz. E é interessante porque eu não estou pedindo para ninguém fazer, eu vou. E detalhe, a rainha do mar sempre me dá uma sacola inteira boiando no mar para eu colocar o resto dentro. Eu nunca levo sacola de casa, né? E aí eu tô lá catando meu lixo. Aí de repente vem alguém e fala assim para mim: ah, você não vai limpar esse mar todo não vai adiantar. Aí eu fico em silêncio. Sabe por quê? Porque eu não tenho pretensão de limpar o mar todo. Eu sei que eu não tenho condição de fazer isso. Eu só quero fazer a minha parte. Eu vou tirar o que eu tenho condição de tirar com as minhas 2 mãos e com as sacolinhas que eu recebo do mar. Então eu não tenho a pretensão de achar que eu vou limpar a praia inteira, que eu vou limpar todo o mar do Brasil. Não tenho essa pretensão. Mas eu tenho e posso fazer a minha parte. E do mesmo jeito que às vezes vêm essas pessoas e perguntam isso, que eu sei que não é por mal, que é por falta de consciência, muitas vezes eu começo a limpar sozinha, porque eu não peço a ninguém, porque é a minha verdade, é o meu coração que pede para tirar o lixo e eu tiro com muita alegria. Os plásticos, gente, é papel de bala, é vidro de shampoo, é tudo que a maré traz, o que eu puder pegar, eu pego. E tem dias que quando eu olho, não tem só eu, tem 10 pessoas comigo tirando. E eu não pedi a nenhuma delas. Tocou o coração delas o que eu estava fazendo, elas resolveram ajudar. Às vezes tem gente que vem assim, olha, tem lixo aqui, e pega e põe na minha sacola. Tem gente que pega outras sacolas. As crianças sempre vêm para perto de mim, e as crianças sempre vêm para perto de mim e falam assim: o que você está fazendo? Eu falei: eu estou tirando os plásticos do mar. Falei: você não gosta do mar? Você não gosta de tomar o banho de mar? Gosto. Eu falei: então, a gente tem que cuidar dele. Não foi o mar que criou o plástico, foram as pessoas. As tartarugas, os peixinhos precisam do mar limpo para poderem viver felizes. Eu converso com as crianças. A criança, ela tem sempre isso de perguntar: o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? E eu explico. Então, quer dizer, e por que eu não me frustro? Porque eu não tenho a expectativa de resolver o problema dos oceanos. Mas eu sei que se todo mundo pensar como eu, cada um na sua parte, se cada um pensar assim, eu não vou resolver o lixo da rua, mas eu vou guardar o meu lixo e jogar em casa se eu não achar lixeira. Você já está fazendo a sua parte. Você está dando sua contribuição. Então isso é um resgate. É um resgate, gente. Resgate não é a gente curar o mundo inteiro sozinho, não. Isso é pretensão, isso é orgulho, vaidade. Resgate é a gente fazer a nossa parte naquilo que a gente pode. Já é resgate. E você não está preso nem atrelado a ninguém para resgatar. O outro foi reunido com você para ter a chance de resgatar junto. Você quis, ele não quis. Resgate você, irmão. Siga em paz, que Deus te abençoe na sua caminhada. O máximo que você pode fazer por ele é enviar um reiki, fazer as suas orações, colocar ele nas suas orações, pedir ao Criador que o ilumine, que dê forças para que ele possa ter o resgate dele, mas você não está preso, tá? E outra coisa, você pode trazer pelos nós do passado algumas dificuldades e alguns aspectos da vida? Pode. Tem que ser assim para sempre? Não. Senão não é resgate. Você veio para desatar, você não veio para fortalecer o nó, não é verdade? Então, seja qual for a dificuldade que a gente tenha para enfrentar, só depende da gente. Só tem uma coisa que atrapalha, que isso atrapalha muito a gente não pode ter pena da gente. Porque quando a gente tem pena da gente, a gente sai do nosso ponto de força, que é mudar. Se a gente entender que, eu posso não me lembrar, mas eu sei que se essa adversidade, essa situação difícil está acontecendo comigo, é que tem a ver com alguma coisa que eu fiz no meu passado. Aí o que eu vou fazer? Vou sentar na cadeira e vou esperar cair do céu? Não. Vou dizer assim, ok, então vou enfrentar e vou passar e vou resolver.
E vou ser feliz, porque é isso que Deus quer de nós, o Criador quer da gente, que a gente seja feliz. E resgate é só com alegria e amor. E o caminho disso é o trabalho voluntário. Façam a experiência. Busquem um trabalho voluntário, que você saia da sua casa para ajudar alguém que não seja você, tá? Que você pode deixar, Lu, se eu souber de algum mutirão, eu te falo. Eu normalmente faço sozinha, mas às vezes no verão tem, eu aviso a você. Mas saia da sua casa, faça algo por alguém. Ah, eu gosto muito dos animais, faz pelos animais. Ah, eu gosto muito de idosos, dos velhinhos. Busca um asilo, liga, pergunta, olha, vocês estão aceitando voluntário? E vai. Liga para o hospital, tá aceitando? Agora o hospital na pandemia não tá dando pra gente fazer trabalho voluntário, mas daqui a pouco termina, né? Busca alguma coisa que você gosta de criança, então busca as crianças, um orfanato, uma escola, que de repente não tinha aquele... Teve um tempo atrás um projeto das pessoas que iam nas escolas das escolas, acho que era jardim, que as pessoas iam ensinar, dar uma aula extra de alguma coisa. Gente, não falta oportunidade. Faz a campanha da agasalho. A gente está no inverno, né? Gente, campanha da agasalho pela internet. Pessoal, estou recolhendo casacos para doar para uma instituição de caridade. Manda para os teus amigos, separa um casaco que você tem do armário, recolhe com os amigos os casacos dele e leva para a instituição. Isso é um trabalho voluntário. A gente tem que sair da gente, porque quando a gente não sai da gente, a gente enlouquece só com os nossos pensamentos. E aí que entra a terapêutica, a terapia holística, aí que entra o resto. Porque se eu tenho esse entendimento, faz o trabalho voluntário, pô, mas não tô bem, tô precisando de ajuda, tudo bem, busca ajuda. A gente tem que ter humildade de buscar ajuda quando a gente está precisando. E eu vejo a terapia holística, eu vejo as práticas espiritualistas e espirituais como uma forma da gente desatar esses nós também, né? Mas junto com isso, temos que... É muito importante a gente fazer algo por alguém que não seja a gente. É fundamental, gente. Como é que eu vou dizer para vocês? Não tenho palavras para explicar porque isso vai te transformar. Eu, durante quase 10 anos, trabalhei como voluntária num hospital, no Rocha Maia, aqui no Rio, em que eu fazia parte de uma casa espírita e que tinha esse trabalho de domingo de manhã. Nós tínhamos alguns trabalhadores da casa que íamos para o Rocha Maia aos domingos de manhã, todo domingo de manhã, conversar com os pacientes, fazer uma oração para quem quisesse, porque tinham muitos pacientes lá acamados que não tinham parentes. Tem gente que tem acompanhante, mas tem paciente que não tinha parente. Tinha paciente lá que estava lá internada há 3 anos, porque não tinha para onde ir. E é acamado. E às vezes a única visita que eles recebiam era a gente. Vocês não podem imaginar a alegria deles quando a gente chegava. Ah, vocês chegaram. Aí a gente chega, conversa, fala, aí a pessoa conta a história, fala do programa da TV, e quem quiser a gente fazia uma oração. E isso não levava muito tempo, né? E quando a gente saía de lá, que mais ou menos meio-dia a gente já estava saindo de lá, que a gente ia 10 horas da manhã, e meio-dia a gente já estava saindo. Nunca teve uma vez, meus amigos, que eu saísse de lá num domingo e que eu não agradecesse a Deus pela minha saúde, eu falo, gente, às vezes a gente reclama porque a comida não está quente. A gente reclama porque a roupa não foi passada direito, tem um pedacinho dobrado. Às vezes a gente reclama porque manchou um vestido. Ai, meu Deus, parece que o mundo vai acabar porque manchou um pedacinho da blusa que eu gosto. E aí, quando você sai de um lugar desse, de um trabalho voluntário desse, que você vê aquelas pessoas acamadas por 2, 3, 4 anos, sem um parente, Natal, Ano Novo, Páscoa, tudo, sem ninguém, você sai de um lugar desse e você fala assim, eu não vou mais reclamar disso. Porque a vida é tão boa para mim.
Porque os meus problemas, perto dos problemas daquelas pessoas, não é nada. Então vocês veem, além de tudo, com o que o trabalho voluntário faz conosco? Ele faz você refletir sobre a sua vida. Ele faz... E todos nós que trabalhávamos lá, tínhamos nossos problemas pessoais, nossas dificuldades, nossas coisas para resolver. Não é que ninguém está com a vida perfeita, porque não existe isso, né? Mas por aquelas 2 horas no domingo, todos nós esquecíamos de tudo da nossa vida e estávamos levando ali o quê? Não era para ir lá e chorar, o senhor está deitado na cama. Não, bom dia, como é que o senhor está hoje? E aí, vai ter jogo de futebol, o senhor vai ver na TV? A gente chega para levar uma alegria. Porque tem que ser alegre, a gente saía de lá alegre, mas você sai refletindo. Você sai refletindo porque você pensa do que a gente reclama de boca cheia. Então o trabalho voluntário ele tem um efeito psicológico, espiritual, emocional em quem pratica. Porque para a gente se curar, a gente precisa cuidar do outro um pouco. Eu não tô bem, só eu comigo. Aí o que acontece? A sua criança interior, que é o seu subconsciente, ela inflama. Os seus problemas vão aumentando ao ponto que você fica prostrado. Tá dando para me entender, gente? E eu convido vocês, façam essa experiência. Letícia, minha querida Letícia, voluntária do Voar, que trabalha com os moradores de rua, que leva a refeição. Exatamente, Letícia sabe o que eu estou falando. Eu participei um tempo do Voar, né? Eu confesso, eu fiquei pouco tempo no Voar, mas o tempo que eu fiquei no Voar eu aprendi tanto, que é um trabalho lindo, maravilhoso. Se alguém quiser participar, busca aqui no Instagram, Projeto Voar. Tá no meu Instagram também, vocês podem buscar Projeto Voar, um projeto espetacular que dá café da manhã aos moradores de rua. E dá um belo café da manhã. E não é pouco não, tá, gente? Porque eu sei que o Projeto Voar tem vários dias da semana. O dia que eu ia era a quinta, que era o mesmo dia da Letícia, da gente se conheceu, né, Letícia? Mas o Voar eram 400 kits de café da manhã, gente. E sabe qual é a coisa bacana? É lá no Voar, através do Voar, porque todo mundo se conhece. Eu fiquei sabendo que tem um senhor que dá café da manhã todos os dias no centro da cidade. E tem o outro que dá o jantar, e tem o outro que dá a sopa. Tem a Anice, nossa amiga Anice, que tem o rolezinho do bem, que dá sopa toda sexta-noite em Copacabana. Se alguém quiser o contato, eu passo, minha amiga querida. Eu também já fui do rolezinho do bem, eu já circulei. E todas essas experiências foram experiências espetaculares em que você sai desses trabalhos flutuando de felicidade. Flutuando, sabe por quê? Porque você praticou o bem e a sua alma começou a fazer o quê? A sua alma começou a desatar os nós interiores, ela começou a se perdoar. Porque não importa se você viveu em Roma, na Atlântida, na Lemúria, se o seu erro foi na Idade Média, século XV, século X, não importa. O que importa é que quando você pratica o bem, que não seja você mesmo, que você vá ajudar alguém internamente, isso vai desatando todos os nós. E isso chama-se resgate kármico. Então, queridos, o resgate kármico é muito mais simples do que parece ser. Pratique o bem, tenha compaixão, faça algo pelo próximo que não seja você mesmo. Separe uma roupa. Outra coisa, meu pai dizia muito isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai. Meu pai dizia assim, minha filha, dar uma roupa velha e rasgada é esmola, não é caridade. Caridade é você dar uma roupa ou alguma coisa que esteja em boas condições de uso. Você dá o que está surrado. O que está praticamente acabado, furado, rasgado, é esmola. Meu pai diz isso para mim. Então, trabalhe o desapego, abra o seu armário, pegue aquela roupa boa que está lá, que você não usa. Não estou falando para você tirar aquilo que você usa. Sabe aquela roupa que você não usa há 3 anos?
o casaco que você não usa há 3 anos, o sapato que você nunca veste, a blusa que você nunca sai do armário, já tá até com cheiro, aquele cheiro de guardado, que até fica meio amarelado, né, se ficar tempo demais, e dê para alguém que não tem nenhum. O livro que você não vai ler de novo, dê para alguém. Dê para alguém que vai vender na rua, que tira o sustento disso. Ou dê para alguém que não tem chance de comprar um livro. Então, todos nós... eu não posso doar dinheiro agora. Tudo bem, você pode doar alguma coisa. Você pode doar o seu tempo, você pode doar a sua mão de obra, você pode doar uma roupa que você tem que você não usa, você pode doar um móvel, você pode dar um copo d'água, você pode dar um prato de comida. Não importa, as situações aparecem. E pensa, o que eu posso fazer? Vou começar a fazer essa experiência. E faz essa experiência. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre resgate kármico? Se tiver, coloca aí no comentário que eu vou responder antes de eu encerrar. Que eu acho que a gente ainda tem um tempinho. Se alguém tiver alguma dúvida daquilo que eu falei. Então, recapitulando, resgate kármico não é castigo, é oportunidade de ajuste. Nós criamos os nós no passado, que a gente não se lembra, e muitas vezes nessa própria vida, e a gente está tendo as oportunidades de desfazer esses nós. Isso é resgate kármico. Agora, você só é responsável pelo seu próprio resgate. Você não pode obrigar o outro a resgatar com você. Não é porque ele viveu com você 30 vidas seguidas, ele pode ainda não estar pronto e você está. Então resgata você e deixa, e cada um toma seu rumo e o outro vai ter o tempo dele de resgatar o dele. Sabe por quê? Porque cada um de nós é um universo e não existe uma pessoa igual a outra, não existe uma bagagem espiritual igual a outra e não existe nós iguais. Agora, existe uma coisa chamada karma coletivo. O que é karma coletivo? Quando todo mundo junto construiu o mesmo nó. Isso é coletivo, né? Então, vamos supor que se reuniram lá, na época do descobrimento do Brasil, houve a tribo tal... pegou e massacrou a outra tribo. Isso é um resgate, isso é um karma coletivo. Isso, então, isso é um karma coletivo. Então, normalmente, você vai vir a se reencontrar com essas mesmas pessoas para fazer o bem. Eu tenho certeza que todos os trabalhos voluntários, os grupos que a gente trabalha, as casas espíritas, as ordens iniciáticas, as igrejas, os centros religiosos, sejam eles quais forem, de que religião for, eu não estou aqui para falar de religião, eu só estou mostrando, quando a gente encontra um lugar que a gente se identifica, que a gente ama, que a gente gosta, e que a gente faz uma amizade ali com todo mundo, e que em todos esses lugares, de todas as religiões, sempre tem uma prática de caridade, não é verdade? Seja uma igreja evangélica, igreja católica, ortodoxa, não importa, centro espírita, centro de umbanda, centro de candomblé, não importa. O local budista sempre tem um trabalho de caridade. Você vai naquele lugar, poxa, me sinto bem aqui, eu frequento aqui, eu gosto tanto das pessoas, dos meus amigos daqui. Pode escrever que é resgate coletivo, que foi um karma do passado coletivo e que essas pessoas se reúnem novamente, elas têm afinidades com elas para fazer o bem. Então, gente, ninguém fica sem resgatar, tá? E a gente não precisa ficar assim, ai meu Deus, na vida passada eu fiz mal para Joana, então eu tenho que dar um jeito de encontrar a Joana nessa vida, porque se eu não encontrar a Joana nessa vida, eu vou ter que carregar esse nó para a próxima. Não vai não. Se você não encontrar, você fez mal para Joana, mas Deus vai te colocar a Roberta na sua frente. E a Roberta está precisando de ajuda. Aí você vai ajudar a Roberta e essa ajuda da Roberta vai quitar o problema que você tinha com a Joana. E outra pessoa vai ajudar a Joana. Deu para entender? Quando nos dedicamos e o outro não reconhece o seu amor, ficamos livres desse resgate? Ficamos. Ficamos porque o resgate é nosso. Você deu o seu melhor, você deu o seu amor, o seu carinho, você fez o melhor que você pôde, você já resgatou. Porque o nosso resgate não pode estar atrelado à vontade do outro, senão seria injusto, não é verdade?
Porque eu quero resgatar, você não quer. Aí o cosmos, o universo nos reúne. Eu quero, você não quer, então eu vou ter que ficar esperando vidas e vidas até você querer para eu me libertar? Não. Você quer resgatar, você está dando o seu melhor, você está fazendo o que você pode. E a gente sente no nosso coração quando deu esse basta. Porque quando a gente ainda precisa fazer por aquela pessoa, você não consegue ficar longe. Quando lá dentro já disse assim, gente, já chega. Eu já fiz tudo que eu podia. Sabe quando a gente diz isso? Fiz tudo que eu podia, não tem mais o que fazer? Você já resgatou, meu amor. Já está liberada disso. Já amou, já praticou bem. E tem que respeitar o tempo do outro. O outro tem o tempo dele. A gente está tendo o nosso. Né? É um alívio, eu concordo, Lu. E outra coisa, eu digo para vocês, eu estou resgatando a Atlântida. A Atlântida foi destruída há 11.500 anos atrás. Olha o tempo que eu levei para chegar ao meu amadurecimento espiritual para que eu pudesse resgatar isso agora. E olha que bacana, eu sou muito grata a Deus pela oportunidade. Quando eu começo a trabalhar todos os dias, eu faço a minha prece inicial antes de trabalhar, pedindo as bênçãos de Deus, dos mentores espirituais, da Fraternidade Branca, de Jesus, de Krishna, de Buda, de todos. Eu peço autorização ao Criador do Universo para que eu possa fazer meu trabalho. E no final da minha prece eu sempre digo assim, Jesus, obrigado pela oportunidade. É uma oportunidade. Vamos aproveitar a nossa oportunidade de todos nós. Vamos amanhecer, quando a gente acordar, você fizer a sua prece para começar o dia bem, diga Deus, Pai, Criador, Buda, Krishna, o nome que você quiser dar, não importa, inteligência suprema do universo, campo quântico, cosmos, não importa o nome, diga assim, obrigada pela oportunidade de hoje. Obrigada por essa oportunidade desse dia maravilhoso que começa agora e que eu estou começando a resgatar agora. Porque todo dia é um resgate, gente. Deus nos dá oportunidades diárias de fazer o bem. E às vezes a gente está tão preocupado olhando para o nosso umbigo que a gente perde a oportunidade. Porque quando a gente pensa só na gente, além disso gerar um sofrimento muito grande, a gente não está vendo todas as chances que estão passando ali que ia te trazer felicidade. Então, estenda a mão ao próximo, faz essa experiência com amor. Mas não estende a mão assim, olha, eu estou aqui te ajudando, você agradeça a Deus que eu estou te ajudando. Você levante as mãos para o céu porque eu estou aqui. Não vale. Não é isso. Quando a gente faz o bem, vem do nosso coração e a gente tem que estar feliz por fazer o bem. Se o outro vai aceitar o bem que você fez, se ele não vai aceitar, o que for, não é contigo. No meu trabalho, por exemplo, eu me dou o melhor que eu posso, seja nos meus cursos ou seja nas minhas consultas. Aquele momento que aquela pessoa ali, que Deus trouxe ela ali no meu caminho, como meu cliente, como meu aluno, eu dou o meu melhor e eu estou aberta e eu falo, eu ensino o que eu sei, eu passo o que eu estou sentindo. O que ela vai fazer com aquela informação quando ela sair da aula ou da consulta é com ela. Eu fiz a minha parte, o meu melhor. Em traduzir, em ser uma intermediária, de passar um conhecimento, o que quer que seja. Se ela vai usar isso ou não, não depende de mim. Não me cabe nem julgar, nem observar, nem cobrar. E aí, fulana, fez tudo direitinho? Fez a meditação? Treinou? Eu não faço isso. Não me cabe. Eu fiz a minha parte ali. Porque o nosso tempo é o nosso tempo, é o tempo de cada um. E a gente tem que aprender a respeitar o tempo de cada um. Mas vamos pensar em aproveitar essa oportunidade. Porque a oportunidade dessa vida, gente, olha, a oportunidade de estar aqui encarnado nesse momento do planeta, eu repito, quem puder, assiste no YouTube o vídeo anterior, Amanhecer da Nova Era, para vocês entenderem. Essa oportunidade, outra igual a essa, de resgate kármico como essa,
só daqui a 25.600 anos. Então, vamos aproveitar para ontem, porque o momento, só para a gente fechar essa live de hoje, o momento que a gente está vivendo do planeta não é um resgate kármico de cada vez, não. A gente está tendo 10, 15, 20 ao mesmo tempo, tudo está acontecendo simultaneamente. Por isso que a gente tem que aproveitar o embalo, porque a gente está tendo uma chance de desatar todos os nós que a gente ainda tem. E quanto mais esses nós são desatados, mais a nossa consciência fica em paz. E quanto mais a nossa consciência fica em paz, mais a gente se permite que a nossa vida melhore. Uma coisa está atrelada à outra. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Eu digo sempre isso, eu quero resgatar o máximo que eu puder. Eu quero aproveitar até a última gota, até o último segundo que eu puder estar resgatando. Eu falei, eu vim a trabalho, não vim a passeio. Meu marido não gosta quando eu digo isso, que ele fala, não é possível, a gente tem que ter vindo a passeio. Não, a gente tem momentos que a gente passeia, mas a gente não veio a passeio. A gente não veio nessa vida para ver televisão, gente. A gente veio nessa vida para viver, ser feliz, sentir alegria, trabalhar com amor, trabalhar no bem, resgatar no bem, ajudar as pessoas. O trabalho é uma coisa maravilhosa. Vamos valorizar o nosso trabalho. Porque o nosso trabalho faz com que nós possamos resgatar e todos os nossos trabalhos permitem com que todos nós possamos resgatar. Porque alguém construiu esse celular que eu estou fazendo essa live, alguém trabalha para que eu tenha conexão de internet, que vocês possam me ver e vocês também estarem assistindo. Alguém colheu, como é que eu vou dizer? Alguém fez a colheita dos frutos, né? Para que a gente possa se alimentar. Alguém está lá no hospital trabalhando enlouquecidamente, que as pessoas que trabalham no hospital estão trabalhando no momento de muito resgate coletivo deles. Alguém cuidou do seu cabelo, cortou o seu cabelo, alguém fez os óculos que a gente usa, alguém costurou essa roupa. Então o trabalho é sagrado. Trabalhar é uma coisa maravilhosa. Seja ele um trabalho remunerado ou seja ele um trabalho voluntário. Não faz diferença, é trabalho. E trabalhar faz bem para a mente. Busque alguma coisa que você possa fazer, que você possa ser útil. Ah, mas eu já sou aposentada aqui. Maravilha, deu sua contribuição lá. Então, agora você pode escolher um trabalho voluntário e seguir por algum lugar e se dar o luxo de poder só fazer o trabalho voluntário. Ou não, mas eu tenho um filho pequeno. Ser mãe é um grande trabalho. Educar os seus filhos, suas crianças da nova era. Tudo é trabalho, gente. Está fazendo por outra pessoa, por outro ser. Olha que coisa bonita. Existe missão mais sagrada do que ser mãe e pai? Educar, poder educar um outro ser para que ele esteja preparado para os seus resgates pessoais, mas que ainda assim você é responsável pelos seus filhos até uma certa idade. Quando você está ajudando a moldar, a formar o caráter, né? A tudo isso. Depois de uma certa idade, eles são responsáveis por eles mesmos. Eles são espíritos. Eles trazem a bagagem deles. A gente está filho, está mãe, está irmão, está neto, está sobrinho, né? Nós somos responsáveis pela nossa própria história. Então, queridos, que vocês possam todos refletir sobre essa conversa e pensa assim, faz essa experiência, faz o seguinte, faz isso por um mês, se não der certo, depois você para, se você não quiser, que eu acho muito difícil. Mas fala assim, vou buscar fazer alguma coisa por alguém, vou ver como é que eu vou me sentir, vocês vão ver como isso é uma coisa bacana. Antes de terminar, eu queria dizer que no sábado, dia 10 de julho, tem curso de Reiki nível 3, e no sábado, dia 17 de julho, tem curso Arcanjos, Anjos e Forças Elementais, que é um curso que eu só dou 2 vezes ao ano, um curso muito especial em que a gente vai entrar nesse assunto kármico também, porque a gente vai entender porquê da evolução. É um curso bem profundo que ajuda a gente a entender o porquê da nossa existência, porquê que nossa caminhada é do jeito que ela é, e as forças divinas, e como a gente entra em contato com os arcanjos, quem são os espíritos da natureza, a alma dos animais, os nossos mentores espirituais, e ainda tem parte prática. E tem muito curso bacana esse mês. Eu estou falando hoje desses 2. Curso de Reiki nível 3, dia 10... dia 9 de julho
Tem cursos de meditação para iniciantes, sexta-feira à noite, 18h30. Todos os meus cursos e consultas são pelo Zoom, online. Então, não importa de onde você esteja assistindo, você pode fazer do seu celular, sem problema nenhum, como a gente está aqui conversando agora. Tá bom? Gratidão, que vocês tenham uma semana maravilhosa. Até a próxima terça, 9 de julho, curso de meditação para iniciantes, 10 de julho, curso de Reiki 3, 17 de julho, Arcanjos, Anjos e Forças Elementais. Depois eu vou atualizando os outros. Que vocês tenham uma semana maravilhosa, paz e bem.